essa informação que foi trazida pelo jornal Record de Portugal. Olha aí, é uma matéria exclusiva do Record de Portugal que trouxe a informação em primeira mão. CBF em Lisboa para falar com Jorge Jesus. E no subtítulo está ali: Júlio César conversa com o técnico português com vista ao cargo de selecionador canarinho. Júlio César, que mora em Lisboa, né? Ele foi jogar no Benfica e por lá ficou. Vale lembrar que Júlio César também foi muito importante no processo de vinda de Jorge Jesus para o Flamengo. Bernardo, o JJ nunca escondeu que o principal objetivo dele é dirigir a seleção brasileira. Ele falou já em várias entrevistas que larga tudo se for chamado pela seleção brasileira. E aí os irmãos lá portugueses trouxeram essa informação hoje, Bernardo. Bom, é importante contextualizar essa história aí, né, João? O Record, por exemplo, foi quem deu pela primeira vez que o Flamengo negociava com o Vitor Pereira, né? Então, os caras, a gente está falando aqui de os caras que são bons, né, de informação. Olha aí, e tal. Esse detalhe é importante, hein, Bernardo? O Record foi o primeiro na Copa do Mundo. Lá eu não acreditei quando eu li, mas sem querer duvidar, né, da notícia dos nossos irmãos portugueses. Aí fui atrás tal de informação, falei, caramba, não é que é verdade. Então, vale lembrar isso. É o que você falou, João. Se o Jorge Jesus, se for convidado, a CBF já tem o sim do Jorge Jesus. É fato. O Jorge Jesus quer treinar a seleção brasileira. Muito mais do que o Flamengo. As pessoas ficam falando assim, Sim. Jorge Jesus vem para o Flamengo, né, porque vai ficar desempregado no Fenerbahçe. Coisa nenhuma, cara. Se ele for convidado pela seleção brasileira, ele vai treinar o time da CBF. É o sonho dele, é a vontade dele. Como você já disse, não é nem uma questão de off, né, como a gente fala no jargão jornalístico, quando o camarada te sopra aqui e fala, não diga quem te passou isso não, tal. É on mesmo, ou seja, no microfone, que ele disse que quer treinar a seleção brasileira. Aí o pessoal pergunta, por que ele quer treinar a seleção brasileira? Gente, o Jorge Jesus é um cara, quem conhece o Jorge Jesus sabe do que eu vou falar. É um cara que tem o ego do tamanho da qualidade dele como técnico, né? É um cara vaidoso pra caramba. E a seleção brasileira seria a forma como o Jorge Jesus teria para assinar a carreira dele, que é uma carreira boa, né, no geral, treinando uma seleção brasileira numa Copa do Mundo. Cara. São pouquíssimos técnicos no mundo que têm a condição de fazer um negócio desse. Né? É a seleção mais tradicional das Copas do Mundo. Então, ele, em primeiro lugar, afagaria o ego dele, né? E ele chegaria a um país, no caso, para treinar a seleção brasileira, pode até morar em Portugal e tal, mas ele chegaria a um país em que ele seria praticamente unanimidade pelo que fez no Flamengo. Agora, João, é muito diferente. Essa é uma questão interessante. Como seria, na sua avaliação, recebida essa entrada de Jorge Jesus na seleção brasileira? Porque nós sabemos, Bernardo, que nas avaliações, né, do público em geral, existe um clubismo por causa da rivalidade. E até hoje, por incrível que pareça, há gente que contesta o trabalho do Jorge Jesus no futebol brasileiro, dizendo que aquilo foi um momento, que foi uma sorte, que nunca mais vai acontecer. Então pode ser que isso aí aconteça, e eu acho que vai acontecer. Agora, você acha que ele é o cara? Se fala de Ancelotti, que é um treinador acima de qualquer suspeita, mas você tocou num ponto interessante. O Jorge Jesus é muito mais acessível do que o Carlo Ancelotti. Você acha que o JJ é esse cara? E como seria esse impacto da chegada dele para dirigir a seleção brasileira em cima de tudo isso que eu falei? João, acho que independentemente, começando pelo final aí, independentemente do técnico que assumir a seleção brasileira, não haverá uma revolução no futebol brasileiro por conta desse técnico, tá? É um técnico de seleção, né? Que vai ter de se acostumar a uma rotina diferente. Vale lembrar que ambos nunca treinaram seleções, nem Ancelotti, nem Jorge Jesus. Cara, eu
assim, não vou falar que prefiro o Jorge Jesus. Melhor, não vou dizer para você que eu acho que o Jorge Jesus seja mais técnico do que o Ancelotti, porque não é. Mas eu preferiria para a seleção brasileira o Jorge Jesus como técnico. Acho que seria uma coisa bacana para caramba, e se ele repetisse o que ele fez no Flamengo, é muito difícil que ele repita, mas se ele repetisse o que ele fez no Flamengo, seria legal para caramba ver a seleção brasileira jogando daquela forma. Repito. E eu concordo com você, ô Bernardo, por dois aspectos. O primeiro, é claro que o Ancelotti é um treinador superior ao Jorge Jesus. Isso é inegável. Porém, o JJ, ele, além da facilidade da língua, que ele falaria a mesma língua dos jogadores, ele fala português, ele conhece o Brasil. Ele sabe bem o que é o Brasil. Ah, os jogadores todos atuam na Europa. Perfeito, mas ele vai trabalhar aqui e a medição, a repercussão do trabalho dele será aqui. E ele já viveu tudo isso. Então, acho que são vantagens consideráveis para ele, né? Eu acho que sim. O fato de conhecer o Brasil faz toda a diferença. Uma reflexão importante, sempre que eu falo sobre técnico de seleção brasileira, João, a CBD/CBF nunca teve problema nenhum em deixar claro que toma decisões populistas no que diz respeito às escolhas de técnico de seleção. Me lembro em 69, quer dizer, eu não me lembro porque eu não era nascido, mas estudei muito sobre isso, né? O João Saldanha era um cara, né, que o João Avelange escolheu para treinar a seleção brasileira porque era quase que uma unanimidade nacional, para resgatar o momento em que o futebol brasileiro estava mal, tal. Foi o Avelange falou para o João: ó, preciso de você, cara, né? E aí trouxe o João Saldanha como quem diz para o torcedor: ó, tá aqui, vocês pediram, tá aqui. Em 90, depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, houve uma enquete no Fantástico, cara, para a escolha do novo técnico da seleção brasileira, para suceder o Lazzaroni. Ganhou o Pelé. Pelé nunca foi técnico, não seria. Em segundo ficou Falcão. Olha só. Porque até um cara que tinha muita semelhança com o Beckenbauer. Primeiro lugar, Beckenbauer nunca tinha sido técnico antes de dirigir a seleção da Alemanha. Foi vice-campeão em 86 e campeão em 1990. Um ex-jogador que foi um cracaço de bola também. E até fisicamente, né? Os dois se parecem. Estilos parecidos, né? Estilos parecidos, uma liderança mais tranquila, aquela coisa toda. E em 2006, depois que o Parreira sai, a CBF precisava dar à população um cara mais vibrante, né, à beira do campo, né, para emular o que o Filipão fazia e fez com muito sucesso na seleção portuguesa em 2006, levando os lusos à semifinal, né? Ali, vibrando bastante, muito atuante, quase saiu na mão com o Van Basten, né, naquele jogo entre Holanda e Portugal, nas oitavas de final, aquela coisa toda. E aí traz o Dunga, porque dá à população, fala aqui, vocês querem um coronelzão, um cara mais atuante, vibrante, está aqui, para resgatar o amor à amarelinha, a seriedade, aquela coisa toda. Então, eu acho que, independentemente do técnico, João, pode ser Jorge Jesus, pode ser Ancelotti, essa vai ser uma decisão muito pautada pela popularidade. A CBF quer ficar bem com todo mundo, no caso, com o torcedor brasileiro. E acho que, para concluir esse raciocínio, qualquer uma das opções atenderia a esquisito, João.